tô aqui hoje na Flórida, junto com o Cláudio Maciel, numa casa extremamente brasileira. Ela ama a Flórida, gente. Não, eu gosto pra passear. É uma novidade pra vocês, a Natália tá mudando pra Flórida. Não, é só pra passear. A gente veio justamente numa casa coisa que quase não tem lá no Texas, mas pra mostrar um pouquinho pra vocês. E vamos até lá pra mostrar pra eles? Vamos até lá. Olha, essa casa, ela é uma... Toda vez que vem algum cliente da Flórida pro Texas, fala assim, Natália, eu quero uma casa que tenha fundos pro lago. Vem pra Flórida. Liga pro Cláudio que ele vai encontrar, porque no Texas realmente não tem, ou tem poucas opções. Não é só um fundo pro lago, né? Olha só, a gente já saiu ali do quintal da casa, onde tem a piscina. Estamos passando por uma parte aqui toda gostosa, com a mata, bem natural. E essa é uma casa que você tem um deck exclusivo para barco. Ah, né? não, aí não tem, aí não tem para ninguém. Mas o Cláudio, essa casa aqui tem escolas boas? Escolas A, aqui você tem o Windermere High School, que a gente está em Windermere, né? Então é um lugar bem famoso, das maiores rendas per capita dos Estados Unidos. Então a maioria das escolas aqui, tanto públicas e também privadas. E do outro lado da rua tem uma escola privada muito famosa nos Estados Unidos, que é o Windermere Prep School. Então, mas tem alligator aqui também, né? Sempre. Gente, não dá pra ser perfeito, né? Sempre. Mas você tem uma casa dessa gente, no Texas? Não olha tem. Isso, olha não, isso. Não tem, não. Quando eu tiver algum cliente que quiser uma casa dessa no Texas, eu vou falar assim, liga pro Cláudio. Olha que coisa chique, tem até elevador. Gente olha do isso, céu, tem até olha elevador isso. pra baixo, né, cara? Agora você imagina, só uma coisa. Tá vendo aquele fundinho ali? Disney tá ali. Aqui você põe uma cadeirinha. Dá pra ver os fogos da Disney lá? Assista os fogos daqui. Não, o seu aí deck não privado. Não tem. Aí não dá pra competir com o Texas, desculpa. Não vai dar. É muita qualidade de vida isso aqui, né? Mas o que é? Quanto custa uma casa dessa? 2 milhões e 300. 2.300. 2 milhões e 300. Uma casa essa de 5 quartos, 4 banheiros, mais ou menos aí 300 metros quadrados. Mas esse quintal maravilhoso. Não tem preço. Não tem pra ninguém não. Essa daqui não tem pra ninguém, maravilhosa. Mas Cláudio, vamos entrar que a gente vai falar sobre Flórida versus Texas. Vamos lá. E vamos colocar as diferenças. Eu já comecei aqui com um gostinho da casa da Flórida, mas é porque a gente não tá no Texas. Eu vou fazer um desafio pra você ir pro Texas e a gente pega exatamente uma casa de 2 milhões e 300 no Texas pra ver a diferença. O que você consegue no Texas por esse valor. Combinado? Combinado. Então tá. A principal pergunta de muitos brasileiros é: Flórida ou Texas? Onde morar? Flórida. Texas? Eu tô de volta aqui na Flórida, um ano quase depois do nosso vídeo que a gente gravou o ano passado, explicando diferenças entre o vídeo Texas fez e Flórida. sucesso, fez sucesso, deu muita visualização, muita gente falava, olha, eu vi você no vídeo da Natália. Não, e ajudou muita gente, e ajuda muita gente, que é o principal. Que é o principal. Do ano passado para esse ano, muita coisa mudou também. Muita coisa. Então hoje eu tô de novo com o Cláudio Maciel, corretor de imóveis aqui na Flórida, né, especialista que conhece tudo aqui da região, especialmente Flórida Central, né? Flórida Central, a gente fala Grande Orlando, né? Grande Orlando. Quantas cidades tem nessa Grande Orlando, mais ou menos? São mais ou menos umas 23 cidades, né? Mas eu não atuo em todas. Sim. Eu concentro como corretor mesmo, assim, umas 8 cidades que estão bem ao entorno da Grande Orlando. Que ela vai expandindo. Sim, não dá para fazer tudo. Não dá para ser especialista em absolutamente tudo. Não dá, porque a gente tem que conhecer as escolas, tem que conhecer o lugar. Então você tem que, se você não focar... E eu sou muito assim, dentro de todas essas eu foco mais em Winter Garden, Windermere, Lake Nona, Clermont, Mineola. Que é onde todo mundo quer estar. Onde todo mundo quer estar. Inclusive a corretora do Texas, entendeu? Que vem pra Flórida pra isso. Aí, pra conhecer uma casa em Windermere. Sim. Porque assim, os brasileiros gostam de casas modernas. Gostam. Né? E a gente tá numa casa bem moderna. A gente tá numa casa hoje, ó. No Texas, as casas são bem mais tradicionais. É claro que a gente tem casas modernas, mas como essa daqui é
legítima casa brasileira, né? Feita por uma construtora americana de sangue brasileiro. Então aí não tem como competir. Não tem como. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar as diferenças entre Flórida e Texas e trazer mais informações para você que está nos assistindo aqui tomar a melhor decisão de qual é a melhor região para você e a sua família morar. Então vamos lá, Cláudio, o que todo mundo dos dois grandes estados, né? São Sim. dois grandes estados que são fortes economicamente, estão a todo vapor, economia bombando, crescimentos, novos projetos. Me conta um pouquinho o que mudou, o que você acha que mudou de 2024 para agora, a gente já tá, hoje é junho? Meio de 2025. Nós já estamos no meio do ano, hein? Já. Estamos no meio do ano de... Pois é, assim, algumas coisas que eu vejo, a gente teve uma virada, né, de governo, né? Somos um estado bem republicano, né? Assim como Texas. Muita gente esperava que a chegada de um novo presidente, as coisas já iam decolar. E a gente está vendo muita ainda incertezas com a economia. Então, sinceramente, os primeiros 6 meses eu vejo que tem uma retração de mercado muito grande, né? Então, quando a gente fez o vídeo um ano atrás, a gente tinha dúvidas sobre a economia, hoje continua, porém hoje a gente está num mercado com muitas oportunidades aqui para compradores. Se você quer vender sua casa, o momento não é bom, mas se você quer comprar uma casa, o momento é excelente, porque há um grande inventário, né? Isso a gente está falando do nosso mercado. Sim. E para vender, as construtoras estão fazendo preço, estão dando incentivos. Então, para quem quer comprar, está um grande momento. Inclusive, nesse momento agora, a gente está começando com um programa do governo do estado da Flórida, o Heroes, dando $35 mil para as pessoas que vão comprar sua primeira casa, né? Que já tem 2 anos de trabalho na Flórida, tem que ser residente da Flórida. Então, você vê assim, estão injetando dinheiro para movimentar o mercado. Sim. Então, isso é uma coisa que eu vejo hoje de diferença. E questão de imigração. Deu uma diminuída a imigração aqui para a região, você percebeu isso? Muita gente foi embora? Na verdade, a gente vê umas ações fortes de imigração, né, do ICE para ilegais, então isso assusta aquele movimento de pessoas, dificuldades. Antes era muito comum grandes empresários virem para os Estados Unidos com visto de estudante. Não acontece mais. Eu tenho visto isso, bem parecido com o que está acontecendo no Texas. Assim, os primeiros 6 meses desse ano foram bem mais devagar no mercado imobiliário, né? Mas em contrapartida teve muitos novos projetos começando, né? Muito investimento em novos projetos, novas áreas de desenvolvimento, crescimento em novos prédios AAA, que a gente chama, né? Aqueles prédios corporativos, para trazer mais empresas para a região. Então, a gente vê um crescimento da parte comercial, corporativa, mais listings também no mercado, ou seja, mais casas. Exato, isso também a gente vê aqui hoje. E acho que a grande questão é que muita gente, quem tem a sua casa hoje no mercado, está pagando uma taxa de juros muito baixa de aluguel. Né? Então, nos últimos 12 meses, todo mundo ficou meio segurando o freio, tipo, não vou vender e vou esperar a taxa de juros baixar para comprar a minha próxima casa. E agora que todo mundo percebeu que a taxa de juros tá estável. Na verdade, ela tá estável. Mas em contrapartida, o que aconteceu no Texas é que a gente continua com o mesmo número de vendas de casas. Então, a gente continua com a economia forte, vendas acontecendo, até superando o ano passado, mas com um estoque de oportunidades maior. O estoque aumentou. E aí, isso que significa? Melhores oportunidades para quem quer comprar. E nós... É um bom momento, porque a gente trabalha mais com compradores do que com vendedores. Eu tô aqui no Flórida agora, né? Gente, ela vem pra Flórida, ela arruma o cabelo dela na Flórida, ela quer comer pizza brasileira na Flórida, ela vai falar com o advogado de imigração na Flórida, ela vai falar com o banco de financiamento na Flórida. Vocês ainda perguntam qual é o melhor estado, a Flórida ou o Texas? Não, mas é que a Cara de pau, hein? Mas deixa eu explicar. Na Flórida, existem muito mais brasileiros. O volume de brasileiros é muito maior. Orlândia. Ou seja, então muitos brasileiros há muitos anos aqui, que já têm a sua carreira, a sua reputação, já são muito sólidos no mercado, dentro do que eles fazem, né? Como advogado de imigração, como consultor de financiamento, né? Então eu uso sim recursos da Flórida,
né? Que eu quero usar os melhores para os meus clientes. Muitos deles são licenciados também no Texas, então a gente consegue utilizar o melhor dos mundos. A melhor região, que é Texas, e o melhor profissional, que está na Flórida. Não, mas brincadeira à parte. Assim, eu acho que Flórida e Texas, eu e o Cláudio, a gente sempre tem essa rixa, né? A gente fica falando sobre Flórida e Texas. Eu acho que não existe um lugar perfeito. Existe, sim, diferenças entre os dois estados. E o Texas não é para todo mundo. Igual a Flórida também não é para todo mundo. Né? Não é. Mas a gente vê hoje, você sabe que eu tenho vários clientes com interesse de mudar para o Texas, né? E qual que é o principal motivo que você vê esses clientes querendo migrar, sair da Flórida e ir para o Texas? Dá um reset, é um novo start. Porque quando a gente imigra, é um recomeço. Sim. Às vezes essa pessoa está aqui 10 anos, 8, 10, 15 anos, a vida dela chegou num nível que ela não se movimenta mais. Ela quer recomeçar. E assim como a Flórida é um lugar de recomeço, o Texas também. Porque hoje raramente o pessoal quer ir para cima. Por causa do clima. O clima. Ninguém quer ir. Antigamente todo mundo ia para Massachusetts, né? Hoje ninguém quer ir para lá. Hoje o pessoal de lá desce para cá. Vocês têm muitos clientes que vão de Massachusetts para lá? Tenho. Aqui também. Hoje a maioria dos meus clientes são brasileiros que vêm do norte para cá, do Canadá e de Massachusetts. Canadá lotado. Mais do que brasileiro do Brasil. Eu atendo brasileiros de todos os lugares. Vem bastante do Canadá. Bastante dos Estados Unidos de forma geral, de outros estados, Califórnia, Massachusetts, mas vem também muita gente da Europa, tem de Portugal, da Alemanha, da Irlanda, esses dias eu recebi de Hong Kong, do Catar. Brasileiros? Brasileiros. Que Todas bacana. Famílias brasileiras querendo mudar para o Texas. O Texas, ele tem uma grande quantidade de empresas de tecnologia, né? Teve uma migração da Califórnia para lá, né? Então isso acaba atraindo. E outro fato interessante, a maioria dos meus clientes que são residentes ou já cidadãos aqui, grande maioria vem de empresas de tecnologia. São funcionários de Microsoft, são funcionários de Airbnb, de banco como Robinhood. Sim. Super interessante isso. Tenho tido muitas famílias aqui que moram na Flórida com a ideia de recomeçar no Texas. E me perguntam assim, mas como que são as amizades, né, as conexões, né? Porque eu tenho aqui na Flórida, no meu condomínio, eu só tenho brasileiro, vira e mexe, tem sempre gente dentro de casa, às vezes eu viajo, deixo meus filhos com o fulano, com o Beltrano, que são uma grande família. No Texas a gente tem muitos brasileiros, a gente tem muitos amigos, muito próximos, mas eu acho que não é nada comparado com a Flórida. Eu acho que pelo volume, não sei. Sabe onde que é o maior centro de conexão de pessoas e network aqui? Nas igrejas. As igrejas. No Texas também? Texas também. Aqui você quer fazer um network, começar a sua vida, vai para a igreja, porque é a comunidade, onde né? A igreja aqui, ela tem a igreja, inclusive brasileira, que é até um dos motivos. Eu frequento a igreja americana. Porque a igreja brasileira acaba que ela é muito... Ela abraça, ela é social, ela tem muito mais um caráter social do que ali da palavra mesmo que você está buscando muitas vezes. Então, e aí no Texas tem os amigos, é claro, mas eu acho que talvez no Texas, as pessoas em geral, da minha percepção do que eu vivo, cada um cuida da sua própria vida, vamos dizer assim. Que é o jeito americano. Que é muito do jeito americano. Mas onde eu convivo hoje, que é bem aqui do ladinho, no Intergarden, o meu condomínio é um condomínio muito... No meu condomínio são 300 casas, só tem 10 brasileiros. É muito pouco, é muito pouco pra cá. E a gente tem um convívio muito grande com o americano. E muita gente fala, nossa, mas como é que vocês convivem com o americano? Eu vejo você em festa de americano, eu vejo você saindo, eu já fiz viagem com o americano. Porque tudo começou na escola. Sim. A gente, né, os meninos vieram muito pequenininho, fizeram todo... O Davi agora saiu da Elementary, então ele fez ali os 6 anos da Elementary. A gente participou, voluntário, eu ia, minha esposa ia, a gente participava como voluntário, a gente conhecia um pai, um outro, fazia as conexões, participava das atividades com a família, e aí a gente foi criando essas conexões, e aí tem até um ponto muito especial para minha esposa, que ela sempre empurrava, que se deixasse acabava que eu ia pro lado dos brasileiros. Ela, não, a gente vai, isso foi muito bom, porque acaba que a gente fica fora muito disso. Sim. Sim, isso é válido para qualquer lugar. Você, família, que está pensando em migrar para os Estados Unidos, independente do lugar, é isso que vai fazer a diferença de você conseguir se conectar e entrar dentro da cultura. Cláudio, me conta uma coisa. Muita gente pergunta sobre as casas, né? Hoje,
para uma família que está vindo do Brasil para começar a vida aqui, uma casa boa, né? Claro, né? Quando uma pessoa pergunta assim, eu quero uma casa na melhor condomínio, na melhor escola, no melhor distrito, né? Vamos, sim, mas uma casa no mínimo. Quanto que custa uma casa boa? Vamos lá, aqui? vou te dar três opções. Isso. Townhomes, tá? Vamos falar aqui nas cidades, nessas que eu falei, o Intergarden, o Indemir, Lake Nona, uma média nelas, onde são as melhores escolas, onde são os melhores lugares para se viver hoje. Uma townhome, que é a casa geminada, 3 quartos, 2 banheiros, um lavabo, uma casa aí de 130 metros quadrados, uma vaga ou 2 de garagem, vai estar em torno aí de $450 mil. Tá. Bangalô, o que é bangalô? Bangalô é a casa que a garagem está no fundo. Ela tem menos terreno, ou às vezes não tem terreno nenhum de jardim, né? A garagem não está na frente da casa. Ela é entre a townhome e entre a que a gente chama de single family, que é a casa isolada. Em torno aí de $550 mil, você já consegue casas de 3, 2 quartos, um banheiro, ou até 4 quartos, 2 banheiros, um lavabo, 2 vagas de garagem, também em regiões muito boas. E a single family, aí a partir de $700 mil hoje. Uma casa de 4 quartos, 3 banheiros, mas tá um falando lugar legal. só de casa nova ou Tô falando não? de casa nova. Ah, tá. Mas você sabe, a diferença não é muito grande do nova para usada aqui não. Né? Porque a usada já tá num condomínio mais maduro, já tá bem mais localizada. maduro. Isso é outra coisa que frustra muito os clientes. Não sei se acontece com você. A pessoa vê a casa linda, só que você chega no condomínio, não tem árvore, Sim, porque ele tá saindo do nada. Sim. E aí quando ele quer, não, mas eu quero esse todo arborizado, cheio de lagos. Com a casa nova. Mas aí se a Mas casa no preço, velha. no preço não, aí é a casa velha, aí já é a casa velha, porque o condomínio já tá formado. Sim. Então é isso. E aluguel? Legal, vou falar de aluguel. Aluguel, numa townhome hoje, ou melhor, os aluguéis eles são muito parecidos, porque acaba que vai ali uma casa de hoje 3 quartos, 2 banheiros, em torno hoje de $2.800 a $3 mil. 2.800, 3 A mil. $3 mil. Tá, casa nova também. Independente, nova ou usada, né? vai estar nessa faixa. Tá. Isso no townhome e bangalô, se for uma casa single family, geralmente, sem piscina, sem nada, né? Vai aí para uns 3.500, até mais um pouquinho. Mas no Texas, pelo que você falou, as casas são um pouquinho, aqui na Flórida parece ser um pouco menores. Menores? De tamanho. É difícil, é muito difícil no Texas a gente pegar uma casa nova de 130 metros quadrados. É bem raro, eu diria. Assim, as casas novas, pequenas, é a partir de 200 metros quadrados. Nossa, aqui já é o tradicional. Então, assim, uma casa, vou usar o mesmo conceito seu. Então, assim, townhomes, né, que são as casas geminadas. Aí, a partir de 170 metros quadrados, né, normalmente são 3 dormitórios, a gente tem de 2, mas são muito poucas aqui também as muito opções. muito pouco, raro. Então, 3 dormitórios. Nova, a gente encontra aí a partir dos $400 mil, né? Bem localizada. Texas tá ficando barato, gente. Sim, Tô gostando, hein? E aí vem a bangalô daqui. Lá também tem bangalô. A gente não chama de bangalô, mas é exatamente o mesmo Como conceito. É que você chama? A gente chama casas de 40 pés de frente. Porque lá no Texas a gente considera os lotes a largura do terreno da frente. Então a gente começa a ter 30, 40, aí single family aqui seria a partir dos 50 de frente, bangalô, que são as casas de 40. Em Frisco, né, que a gente tá comparando apples to apples, a gente tá falando aí por volta, novas, né, a partir de uns $500 mil, 520. Qual o tamanho? Dentro. Uns 2, eu ia falar em square feet, uns 220, 230 metros quadrados. Tá um pouco mais barato. Tá mais barato. Tá um pouco mais barato. Me mata uma curiosidade. Frisco tá quanto tempo de Dallas? Depende aonde em Frisco. Eu moro em Frisco, moro a 20 minutos da minha casa. Tá. Então é como se a gente estivesse comparando o Intergarden com uma Orlando mesmo, Sim, né? sim. Tá. Não. Por quê? Não, só para fazer essas comparações de 20 distância. minutos? Também 20. Aqui tudo é 20 minutos. Tudo 20 Tudo 20 minutos Mas na aqui hora. tem mais trânsito. Quando você tá em Orlando, que você veio para cá de Orlando. Orlando é trânsito, porque é uma cidade turística, né? Então ali você tem todo hotéis, você tem aquelas partes de outlet. Então é um lugar mais Parado, né? difícil Chega a de parar. andar. Eu não gosto nem de ir. Então chega a ficar parado. Chega a parar. Aqui você já não vê isso. Você viu quando você já Sim, entra para sim. cá, você Mais já tranquilo. flui, já é tranquilo.
Então lá, por exemplo, o trânsito não para. Ele tem um fluxo grande no horário do rush, só nos horários do rush, e ele é com um volume grande de carros na rua, depois, mas flui, sabe? Flui. Não é parado, não é aquele trânsito tipo São Paulo, que você chega e tipo, estaciona e desliga o carro e espera. Não. Qual é o valor médio das casas que os brasileiros procuram no Texas? Você tem uma média de preço? Essa é uma boa pergunta. Depende muito do tipo de brasileiro. Dos brasileiros que me procuram, por volta aí de $600 mil. Eu vendo casas a partir de 250, que ainda encontra. Nossa. Casas de 250. Isso não tem aqui não. Tem, lá tem. Mas é um pouco mais afastado, é claro. Não vai ser em Frisco, obviamente. Mas existem algumas regiões que a gente encontra 280, 300. E tem clientes que buscam aí 2 milhões, 2.500. Então assim, mas na média é por volta de 600, 700 mil. Esse é o... Eu acho que também tá... Eu acho que comigo também, né? Essa faixa dos meus clientes... Eu sou muito procurado por famílias, né? Acaba que a gente mostra ali no Instagram essa vida... Sim. 80% das minhas vendas vêm do Instagram. Então, muita gente vê, eu sou uma pessoa muito família, então conectam mais essas famílias. Mas você sabe que aqui em Orlando hoje há um mercado de brasileiros. Gente, isso é impressionante, mas o mercado de alto luxo, de casas, estou falando de 2, 3, 4 milhões compradas em cash. 2, 3 milhões de dólares... que são compradas à vista cada vez mais por brasileiros imigrando para cá. Casas, por isso que a construtora, a gente tá numa casa tão linda, gente, que vocês nem imaginam, Renata. Ô, Renata, você podia fazer um tour aqui para me ajudar a vender, né? Vou fazer. Mas assim, é um mercado muito forte desses brasileiros hoje de alta renda e que vem para Orlando, né? E uma outra coisa que todo mundo pergunta, e o furacão daqui? Acontece. É uma questão? É uma questão, tem muito cliente que tem medo, tem muita gente que vem, é uma pergunta recorrente, é um medo das pessoas. Acontece, começou ontem a temporada e vai até o final de novembro, em qualquer momento, mas geralmente acontece ali agosto, setembro, outubro, novembro, que a gente tem os riscos. Central Flórida é seguro, né? Pelo menos eu já passei por 3 grandes furacões mesmo, fora os outros pequenininhos, mas grande mesmo, 3. De danos que eu tive na minha casa, a primeira vez foi no último agora, do ano passado, no Milton, que eu perdi umas 12, 15 telhas que voaram. Eu vi nos seus stories caindo. Que voaram, e foi meio assim, porque ela voava e ela batia na calha do vizinho. Ai. E a calha de lata, e fazia tá, eu falava, pronto, eu tô... Aí fiquei imaginando aqueles filmes, né? O telhado voando. Ai, meu Deus. Mas dá medo, não, dá medo sim. É muito barulho o vento, são 4, 6 horas... Eu não durmo, e todos que eu peguei passaram na madrugada. Todos foram na madrugada. E assim, não durmo, sacode. Dá medo, você acha que vai quebrar as janelas, mas não acontece. Acontece danos maior na cidade de Orlando, porque é um grande volume de água num curto espaço de tempo, né, que vem com furacão, e acaba que você tem muito alagamento. Aí é árvore que cai, eletricidade que fica sem, e isso acontece. Mas e no Texas nós temos tornados? Temos tornados, gente. Gente, a real é que assim, não existe nenhum lugar perfeito, né? O tornado é muito diferente, porque ele é rápido. Ele se forma rápido e ele não fica... Passou e não é igual... Passou, vai embora, Mas é muito monitorado, assim, é surreal. Isso não, igual aqui. Aí a gente sabe em tempo real. Então, eles vêm começando a formação de vento, de chuva, de alguma coisa, e eles já... colocam exatamente aonde pode ser um potencial formação de tornado. Aí começa a sirene, alerta, ligação do celular, tudo, para você procurar abrigo, né? Até há 2 semanas atrás teve uma potencial formação em Frisco, só que ele acabou não formando, né? Mas a gente acabou, né, procurando abrigo dentro de casa, num lugar mais seguro, tem mais estrutura, e a gente ficou 10 minutos, passou a chuva, passou o vento e a gente voltou a dormir. Então não é diferente, né? A questão. E o tornado, ele é uma linha, né? Praticamente uma linha, que ele passa naquela linha, ele pode se dissipar, não é aquela coisa que vasta, que carrega tudo. Agora, sabe o que eu acho interessante?
é como eles são prevenidos. Né? São muito, são muito. Igual a gente vê, supermercado, acabou as latadas, acabou o papel higiênico. O pessoal é prevenido. Sabe que a gente se estoca, compra as coisas, às vezes nunca aconteceu nada, mas é prevenido. Porque se acontecer... Exato. Mas sabe que eu tenho mais medo de tudo? 2 caras numa moto. É mesmo. Muito mais medo do que tornado, de que furacão. É o que eu penso quando eu levo meus meninos para aula. Que a grande maioria dos meus clientes que eu tenho aqui hoje, muita gente, não clientes, pessoas que eu conheço, são grandes, principalmente pessoal de alta renda. Tem algum trauma que sofreu no Brasil e veio para cá. Ou sofreu algum sequestro relâmpago, ou algum assalto, ou alguma situação como essa, e por isso que moram aqui hoje e não vão no Brasil nem para ver a família. E aqui também é super seguro. Tem algumas regiões mais seguras que outras? Não, tem. Você tem algumas regiões aqui que não são seguras. Você tem região de Downtown Orlando, é uma região que já acontece, né, que você tem uma criminalidade maior, você vê droga na rua, você vê mendigo, né, os homeless, você vê sim, você tem alguns bairros aqui que eles são mais baixa renda, é onde que você tem um índice maior de violência. Sim, acontece. Na nossa região, eu falo que tem assalto de galinha. É ladrão de galinha. Porque às vezes é adolescente, quebra vidro de carro e rouba tinha uma sacola no carro. Isso acontece. Raro, mas acontece. Lá é bem seguro, assim, essa região de Frisco, Allen. Também todo mundo anda armado, você tá doido? É bem seguro. E eu fico impressionada, assim, porque às vezes eu vou pra buscar minha filha na escola, deixo o carro na porta, ligado, porque o ar-condicionado tá bombando lá, com drone, celular, a bolsa, entro na escola, pego ela, sabe? O alerta, sabe aquele estado de alerta que você tem no Brasil? Não existe. Um bate-papo demais, pra gente, sempre muito bom. Descontraído, pra gente contar um pouco das diferenças de Flórida versus Texas. Eu vou aproveitar que eu vou estar aqui, vou filmar toda essa casa maravilhosa, estilo brasileiro aqui da Flórida, pra vocês terem um gostinho aí de uma casa brasileira. E tem uma coisa que o Texas não tem nas casas. O quê? Ou é muito raro ter. Até tem, mas é muito pontual. A casa com fundo pro lago, né? Vocês estão na casa certa. Eu trouxe ela no lugar. Ela vai mostrar, gente. Essa casa, ela tá de fundo pro lago. Pessoal, invadi o canal da Natália. Tô aqui falando, brincando muito com ela sobre Texas, mas ela falou uma coisa muito verdade. Não existe o lugar certo, é o lugar específico. É o lugar, eu falo muito com você, seu coração tem que bater. Às vezes aquele lugar que todo mundo fala que é bom, ele não vai ser bom pra você, pode ser bom pra ela, mas não é bom pra mim. Então eu acho que você tem que experimentar, viver, procurar entender. Aproveita os canais, né, que sempre hoje estão falando, que desperta esse desejo, o desejo, a curiosidade, pra você poder ir, ter essa imersão, porque qualquer um dos lugares que você for, é muito bom de se viver nesse país. Eu sou muito fã. E você posta muita coisa no seu Instagram sobre o seu estilo de vida. Não só tanto sobre as casas, mas o seu estilo, sua rotina, seus filhos e tudo. Então segue lá, Cláudio Maciel Realtor. Obrigado. Fazendo propaganda, gente. Me ajuda pra ver se eu tenho seguidor igual ela, porque ela tá muito famosa. E eu, vocês sabem, @Natália Toretto. Segue lá no Instagram que eu posto bastante coisa sobre o dia a dia da vida, do estilo de vida, para vocês conseguirem se familiarizar mais qual que é o melhor estilo de vida para você e sua família. É isso, obrigada. Obrigado você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Gente, eu fico brincando com a Natália, mas eu vou falar aqui, porque eu sou fã dela. Eu ligo para a Natália para pedir ajuda, porque eu nunca vi uma pessoa tão organizada igual ela. Aí eu falo, me ajuda, porque eu sou um executor. Eu vou, eu faço, mas para organizar o escritório, a parte, eu adoro as dicas dela, porque ela é mó Caxias. Não, eu conheci o Cláudio, vou contar para vocês. Agora, isso a Globo não mostra. Eu tava começando no meu canal do YouTube, bem no começo, começando no meu Instagram, e o Cláudio me encontrou e ele começou a me mandar mensagem, falou assim, Nath, começa a mostrar as casas no Texas, mostra essas casas no Texas, que todo mundo tá apaixonado pelas casas do Texas, mostra as casas do Texas. E a gente começou uma amizade ali pelo Instagram. E aí, quando eu vim pra Flórida o ano passado, a gente se conectou e falou, vamos gravar um vídeo? Já me passou no Instagram, no YouTube, agora é sucesso. Aí a organização, né? A organização aí. Não, você tem a referência aqui. Não, o Cláudio, assim, não existe pessoa mais, assim,
acessível, amigos. Quando a gente tem algum cliente que passa para ele e tudo, a gente se ajuda muito. Acho que tanto os Sem dois dúvidas. se ajudam sempre. Sem dúvida.